Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal vive neste momento uma fase de malabarismo político. Devido ao resultado das eleições de 10 de março, o desenho que temos atualmente na nossa Assembleia da República obriga a negociações, obriga a estratégias, obriga a algo que alguns dos nossos convidados chamaram muito jogo político, para que realmente algumas medidas possam ou não ser tomadas, para que algumas medidas que são necessárias possam ser tomadas por este governo, ou então alguns partidos bloqueiem essas medidas e estejam na expectativa de em breve também estarem no governo e então eles, nesse momento sim, tomarem as medidas que estão a bloquear que o governo atual tome agora. Confuso é normal. É a política em Portugal. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. Ouçam. E se de facto existe situações em Portugal, peço desculpa, que necessitam de ser rapidamente solucionadas, desde a saúde, à habitação, à questão da imigração. Ficámos a saber recentemente que existem cerca de 400 mil processos que estão à espera de diferimento por parte da AIMA, que tem a ver com as questões legais e com o processo normal da vinda e da estada na estadia do nosso país, deste fluxo de pessoas ou destas pessoas. E isto leva-nos, de facto, a questionar o que é que leva partidos políticos a não permitirem que outros tomem decisões que vão resolver essas questões. O que é que leva, por exemplo, os dois maiores partidos a não conseguirem acordos de governação e acordos que façam com que determinadas decisões não durem apenas os ciclos legislativos, mas possam, de facto, durar mais do que os 4 anos ou qualquer que seja o tempo do ciclo legislativo. Mas eu gostava de falar da imigração, sabe porquê? Porque ainda há quem ache que Portugal é o Eldorado para os imigrantes e tenho um caso que mostra possivelmente que não será tão assim. Connosco colaboram várias pessoas e há quem conheça uma família que veio com o estatuto de refugiado há 6 anos para Portugal, juntamente com outras 70 famílias. Dessas 70 famílias, só esta ficou em Portugal. Todos os outros foram para outros países europeus. Portanto, a questão do Eldorado português necessita que tenhamos uma segunda visão sobre esse assunto. Mas uma coisa eu lhe digo, as decisões têm que ser tomadas e tem que existir algum pragmatismo. Mas para isso, parece que já está tudo a pensar nas férias de verão. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje é a nossa querida amiga Ana Pedrosa Augusto. Boa noite, Ana. Olá, boa Obrigado noite. por estares aqui, Obrigada, é sempre eu. ótimo. Acho que, para além de termos momentos fantásticos, de facto, aqui à mesa, muito da nossa alegria é enquanto bebemos um cafezinho, enquanto estamos a preparar o programa, juntamente com toda a equipa. De facto, é ótimo ter-te aqui, uma pessoa com essa esperança e essa luz e essa vivacidade que tu tens. Obrigada, Olha, Nuno. É sempre um gosto tão grande vir aqui que sinto-me em casa e isso é algo que gosto muito de partilhar e faz com que eu também seja muito mais fluida esta nossa conversa, porque realmente temos aquele café prévio que é um gosto e depois entramos aqui neste espírito de conversa. E algumas destas conversas parece que já não se quer ter, ou as pessoas têm dificuldade em ter. Olha, e deixa-me começar pelo principal desafio, ainda antes de ir às 2 temáticas que queríamos abordar hoje. Achas que, de facto,
este desenho, este quadro político em Portugal dificulta ou pode ser, de facto, uma oportunidade para que os diversos partidos negociem e tomem as decisões que tanto necessitamos para a justiça, para a saúde, para a habitação, para a imigração, bem, no fundo, quase para o país, em geral? Olha, eu que sou a pessoa com tanta esperança, neste momento não tenho muita. E tenho muita pena, porque acho que podemos, se não se conseguir encontrar esse desenho de cooperação, acho que podemos perder uma oportunidade muito grande para desempoeirar o país, para, de alguma maneira, dar aqui uma sacudidela no tapete, de forma a que isto ande um bocadinho melhor, ou voe, ou tenha ou ganhe uma dinâmica... Ganhe uma dinâmica diferente. Porque a vontade dessa dinâmica existe, nota-se no dia-a-dia, nota-se na forma como o governo atual comunica e como quer fazer, não está a conseguir, de facto, ter parceiros que lhe permitam implementar aquilo que quer construir. E hoje em dia é muito difícil. É claro que há muitas medidas que podem ser aprovadas por decreto e, portanto, não precisa da aprovação da Assembleia da República, mas faz com que seja sempre uma tensão muito grande se consegue ou não. Ou seja, o jogo político está em alta, está ao rubro. E eu acho que já percebemos, ou diria eu, na minha, se calhar neste ponto, na minha ignorância, mas eu acho que já percebemos que as pessoas não querem o jogo político, as pessoas querem viver, as pessoas querem ter a sua vida resolvida com os seus problemas resolvidos. E aqui vem a minha esperança, se perceber que há medidas que querem ser postas em prática, que podem de alguma forma resolver e ir ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas, então as pessoas também têm a possibilidade de dizer não queremos mais jogo político. Não deveria ser, mas invariavelmente vai assumir essa função. Um dos locais onde isso se vai demonstrar já é no próximo domingo, para ver quem é que vai ganhar as eleições europeias. É óbvio que são eleições europeias, mas acabam por ser sempre um espelho daquilo que se passa internamente. Sim, mas não é um plebiscito ao governo de Montenegro, creio eu. Não deveria ser. Não deveria ser, mas no fim do dia, evidentemente que vai ser, porque quer queiramos, quer não, nós ainda somos muito ignorantes no que é a Europa, no que é a União Europeia e do que é que fazem os deputados europeus. É por isso que alguns dos candidatos falam mais de assuntos quase que se podem resolver internamente do que propriamente assuntos da Europa. E isso, permitindo-me à parte, é algo que eu acho que ainda nos falha muito, que é, eu já nem digo percebermos em campanha o que é que se faz na União Europeia, mas termos um acompanhamento permanente daquilo que é feito durante o mandato pelos deputados europeus. Porque há trabalho muito relevante na Europa. Um deputado europeu pode fazer um mandato com muita relevância, nos mesmos modos em que o deputado no Parlamento português pode fazer um trabalho com muita relevância, pode fazer parte de comissões parlamentares, pode fazer parte de comissões de inquérito, pode ter um dia-a-dia muitíssimo agitado, ao contrário do que as pessoas, muitas, parecem pensar, mas também há a possibilidade de não fazer parte de comissão absolutamente nenhuma. Por isso, há uma necessidade de nós termos uma fiscalização da atividade do Parlamento Europeu, daquilo que é a atividade do deputado europeu. E nós não conhecemos, nós não sabemos o que os deputados europeus fazem. A maior parte dos cidadãos, quando está a votar, não sabe qual é o trabalho do deputado europeu. Mas também não sabe, não é por culpa sua, é porque não há qualquer comunicação sobre o tema. Zero. Nós não sabemos absolutamente nada do que é feito. Sabemos que há umas famílias europeias em que os partidos se inserem, mas depois sobre o tema do mandato não há nada. O que é que acontece? É muito fácil, logo a partir daí, quando há a ignorância gera o quê? Populismo. Portanto, a partir do momento em que nós não sabemos, é muito fácil dizer que um deputado europeu ganha 5.000 e tal euros, tem as viagens pagas, não precisa de estar lá todos os dias e vem para trás e para a frente para Portugal, portanto vai lá fazer umas coisas ou fazer de conta que faz umas coisas. É muito fácil ter este discurso. Mas porque ele não é combatido. Porque nós só combatemos desinformação com informação. Claro. Se não há informação, é muito fácil. Mas aí só podemos responsabilizar aqueles que têm estado
representados no Parlamento Europeu. Temos que representar. Porque, de alguma forma, e desculpa, Ana, de alguma forma, PSD e PS têm sido altamente deficitários em mostrar aos portugueses aquilo que é feito na Europa e aquilo que os seus próprios deputados fazem na Europa. Não podia estar mais de acordo. A responsabilidade é toda deles, é toda dos partidos políticos que elegem e que não têm qualquer tipo de pedagogia relativamente àquilo que é feito. Mas têm uma obrigação de prestação de contas, que nem sequer, se quisermos colocar isto até do ponto de vista jurídico ou legal, eles têm uma obrigação fiduciária de prestação de contas para com os eleitores. Completa. E nós não sabemos absolutamente nada. Portanto, no fim, eu até confesso que fico sempre espantada com... E nós sabemos que as eleições europeias são as eleições que têm mais abstenção. Mas com o facto das pessoas ainda irem votar. Porque realmente não sabem o que é que acontece. Não sabem. E não é, volto a dizer, não é por culpa sua. Há muitas coisas em que nós escolhemos aliar-nos daquilo que se passa. Há outras, como esta, em que não é o caso. Não há informação. Temos que procurar muito para saber o que é que um deputado europeu faz. Ou o que é que aquele deputado europeu em concreto fez. Nós temos que procurar muito. Não há qualquer tipo de comunicação. E quando nós estamos a falar da União Europeia, que é onde se decide tudo o que tem relevância para Portugal. Nós aqui somos quase praticamente meros executores daquilo que se passa e daquilo que é decidido na União Europeia. Portanto, é fundamental e não temos essa noção. A maior parte das pessoas, aliás, por exemplo, falava-se muito de António Costa para a Comissão Europeia. O que é que isso quer dizer? É giro ter um português... E o que é que isso quer dizer? E já tivemos. O Durão Barroso, não foi? Ou foi da Comissão? Não sabe o que é que isso quer dizer e as pessoas não têm essa informação. E não é fácil. É um tema extremamente... É complexo o funcionamento. Portanto, acho que precisávamos de muito mais pedagogia e isso levava-nos a falar de educação e entrávamos no E ainda existe, creio eu, da parte dos partidos políticos, um paternalismo para com os seus concidadãos e eleitores que a mim me aflige um bocadinho como se fossem os senhores... Dá a sensação de que não querem prestar a informação. Nós e vocês. Nós sabemos, quando nós cá chegarmos, não se preocupem, nós fazemos. E pronto, isso de facto é gravíssimo. Olha, Ana, algo que... se resolve, de facto, na Europa, embora os países tenham as suas próprias políticas, tem a ver com estes fluxos migratórios, a receber, de facto, pessoas que vêm de países em contexto de guerra. E nos últimos tempos tem-se falado muito, vem na sequência do desaparecimento do CEF, não é? E agora com o aparecimento desta AIMA, creio que é a designação correta, que tem, expande-se, como eu mencionei, 400 mil processos perfeitamente parados. Poderá qualquer governo estar a falar de que vai resolver situações sem reestruturar realmente a função pública ou criar as ferramentas e condições necessárias para agilizar aquilo que é a resposta governamental? Vai ser mesmo muito difícil, até porque há o reconhecimento que isso é necessário. Aliás, uma das medidas que foi apresentada ontem era precisamente haver um reforço de meios para esta agência e pôr algumas das suas competências também no âmbito. Sim, Ana, mas porque eu gosto muito disso, somos amigos. 0 multiplicado por 0 ou por 1000... Indiscutível. Ok. Está lá dito que é preciso, há um reconhecimento que é preciso. Se vai acontecer, ou se é possível de ser feito, tal como nós estamos agora, sem meios é muito difícil. Sem meios é muito difícil. Agora, há uma coisa que é certa. Uma das medidas tem, e por mais que possamos discutir, tem a bondade de pelo menos tentar estancar agora o ponto em que estamos, que é muito mau, é mesmo muito mau, para tentar, pelo menos, pôr as coisas minimamente em dia. Eu compreendo que as pessoas não saibam bem como é que funciona o estado em que isto está, mas é mesmo catastrófico. E nós estamos a falar da imigração. Lá está, começa a desinformação. Nós temos a imigração das pessoas que, infelizmente, acabam em quartos
sobrelotados, que dormem em tendas na rua, mas estamos a falar também das pessoas que já cá estão há muito tempo a trabalhar, que têm as suas famílias. Se calhar colegas nossos de trabalho. E que não conseguem renovar os seus processos, não conseguem ter absolutamente nada. Temos processos, temos situações gravíssimas de pessoas que entraram legalmente, têm e tiveram a sua autorização de residência concedida e precisam de a renovar. Se não, e como não conseguem a marcação, não conseguem renovar. O que é que acontece? Não podem sair de Portugal. Então há situações dramáticas de pessoas que têm necessariamente que sair do país. Imagino, têm familiares doentes nos países de origem, qualquer coisa grave, ou não grave, enfim, é um direito que as pessoas têm de sair. As pessoas, se saem, já não podem voltar a entrar porque não têm documento. E depois dizem-se coisas como, mas nós prolongámos a vigência dos documentos tal como eles existiam e, portanto, uma coisa que tenha caducado há 1 ano continua válida. Certo, sabemos nós. Quem entra num país da União Europeia com o nosso documento, que já perdeu a validade há 1 ano, não sabe disso, nem reconhece a lei portuguesa, que diz um despacho que diz que aquilo aumentou, prorrogou a vigência. Exatamente. Portanto, em termos práticos, é de facto um desespero para as pessoas que não sabem como fazer a sua vida. Olha, muito Ana, mas não achas que, e aqui vou-te desafiar, porque eventualmente teremos que mencionar alguns partidos que sempre falaram disto e os partidos do arco da governação que começaram a olhar para isto agora, não é? Finalmente. A imigração é um tabu, um problema. Já dissemos isto aqui várias vezes. Quando nós transformamos algo em tabu, é muito fácil. A desinformação... Quer dizer, nós temos... André Ventura fala em caos e terror nas ruas todos os dias. Caos e terror... Quer dizer, obviamente que há sempre situações como há das outras. Nós, felizmente, ainda não chegámos a um ponto de caos e terror nas ruas, mas quando se transforma o grau de desinformação em bolas de neve como este, e não é discutido, não há informação, não se fala sobre o tema, não se estanca este tema. Mas já viste como temos que herdar aos mesmos 2 partidos que mencionávamos em relação à Europa? Claro. Porque acham que governaram nos últimos 50 anos. Porque acham que estes temas são temas que ou que se perde votos ou que causa... Eu não consigo perceber como é que... Não há nada, eu tenho a certeza absoluta que para um pai ou para uma mãe não há nenhuma área da vida do seu filho menor e mesmo maior de idade em que o pai não esteja preocupado. Não vou falar sobre isto porque... Não me parece, não é? Sem querer paternalizar. Ou seja, se há ali um foco de problema, eu acho que o governo devia encarar sem... E isso explica o crescimento do Partido Chega, porque é o único que vem falando coisas, apontando os temas que lá fora toda a gente fala, exatamente, no dia-a-dia toda a gente fala, mas que os outros transformaram em tabu. E esse é, para mim, esse, para mim, é a fundamental razão do crescimento do Chega. Falou de coisas que os outros transformaram em tabu previamente. Portanto, isso explica muito. Ana, ainda olhando para estas questões e, mais uma vez, por inação do Estado, eu já ouvi e pessoas disseram pessoalmente até de sistemas de corrupção que se começam a instalar naquelas filas de dezenas, se não de centenas de pessoas que estão lá. Casos de pessoas que se apresentam lá, que dizem que a troco de um valor monetário conseguem ir lá dentro pela porta do cavalo, obter informação e voltar. Realmente o governo tem que pôr ordem na casa. É fundamental porque as pessoas já não sabem onde ir. Supostamente é tudo, hoje em dia é tudo feito supostamente online. Portanto, mas, certo, e nós dizemos, ok, então vamos ao site hoje da AIMA, que diz que não há marcações disponíveis. O que é que as pessoas fazem? O que é que tu fazes quando tens um problema? Vais ao sítio. Bem, é o que vais tentar fazer. E depois, claro, evidentemente, há sempre alguém, isto aí é humanidade, que seria em qualquer país, certamente. Há sempre alguém que vai tentar resolver as coisas da melhor forma. Mas isso é péssimo. Isso devia fazer, de facto, o governo pensar, porque
este tipo de situações, para além de transformar, de facto, as pessoas em mercadoria, porque uma pessoa que tenha que pagar a alguém que não conhece 100 ou 200 euros, como eu ouvi, para ir saber se consegue uma marcação ou uma resposta a uma determinada situação, é uma pessoa que se calhar já vem dentro de uma estrutura de tráfico humano e vê um sistema de governação ou de administração pública de um outro país a manter essa estrutura. Mesmo. É péssimo. Mas isto tem mesmo que ser resolvido e tem mesmo que ser estancado. Ponto 1. Nós precisamos desesperadamente da imigração. Um quinto da nossa força laboral já é de Se não há políticas de natalidade, também... Isso leva-nos, enfim, a imensos pontos, é verdade. E, portanto, nós precisamos desesperadamente de imigração. Agora, obviamente, também precisamos de capacidade para receber e analisar os procedimentos de entrada no país. Hoje em dia diz-se... O tema é, de facto, muito complexo. Imagina o seguinte cenário. Nós hoje estamos todos a dizer... Ontem uma das coisas que terminou foi o processo da tal manifestação de interesse. Ou seja, uma pessoa entra, mesmo que entrasse ilegalmente no país, ao fim de algum tempo, a descontar para a Segurança Social, poderia apresentar-se, no fundo, ao governo português, dizendo que tem interesse em ser residente em Portugal, apesar de ter entrado ilegalmente. Obviamente, e falava-se, e depois toda a gente diz, pois, e desconta para a Segurança Social, e desconta e paga os seus impostos, mais ou menos. Tudo isto é extremamente complexo. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, até há algum tempo, mais ou menos um ano, uma pessoa, a autoridade tributária portuguesa, não queria bem saber se as pessoas tinham documentos, se não tinham documentos, se estavam legalmente em Portugal ou não. Interessava-lhes que as pessoas viessem. Aliás, aquilo que nós dizíamos era assim, para Portugal a única coisa que nós queremos é gente que venha pagar impostos. Portanto, quanto mais vierem está tudo bem, se for com papéis, sem papéis, o que for. Hoje, a autoridade tributária veio alterar o seu entendimento de forma administrativa, portanto, isto não decorre da lei, e veio dizer que, deixa-me só dizer numa nota prévia, que a lei diz que, vou dizer o critério genérico, se tu passares mais de 6 meses em Portugal, és residente fiscal em Portugal. Ou seja, pagas os teus impostos em Portugal, o que resultado do teu trabalho, ou de onde quer que seja o teu rendimento, é tributado em Portugal. Esta é a regra geral. O que é que as pessoas fazem? Vão às finanças tentar inscrever-se como residentes fiscais em Portugal. O que é que faz? E antigamente o que era preciso era o documento de identificação e uma morada em Portugal. O que é que fez a autoridade tributária agora? Veio dizer, não, só é residente fiscal em Portugal quem tiver uma autorização de residência para viver em Portugal. O que é que isto faz? Estas pessoas todas que nós estamos a falar, ou das manifestações de interesse no último ano, estas pessoas trabalham e têm contratos de trabalho e podem ter número de segurança social, mas não são residentes fiscais em Portugal e, portanto, têm uma tributação, no fundo, como se fossem não residentes. O que faz com que seja tremendamente não progressivo, ainda tem uma tributação maior, e a questão é, eu não sei se alguém a faz, nem sequer sei se alguém a faz, porque hoje em dia contratar alguém só com um número de segurança social e não ter um desconto de IRS como residente em Portugal é altamente penalizador para as empresas, é altamente penalizador para os próprios trabalhadores. Portanto, eu nem sei quantas situações haverá dessas. O que significa, o meu ponto é, esta tal revogação da manifestação de interesse, se calhar já nem tem assim tanto impacto porque as pessoas já não conseguiam sequer fazer essa própria manifestação de interesse porque já não há assim tantos contratos de trabalho celebrados nestes moldes. Ou seja, o tema administrativamente também ficou ainda mais complexo. E realmente isto tem que ser... Tem que se dar andamento aos processos. É impossível, não conseguimos sequer viver assim. O importante é aquilo que estavas a dizer, é começar a quebrar os tabus
e falar dos assuntos Exatamente. que têm que ser e começarmos falados. a tentar e construirmos um diálogo que de facto é importante e é fundamental, e nós só podemos crescer com a imigração a vir. Muito bem. Nós vamos aproveitar este momento e vamos até aos nossos direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Entrega grátis que se apaga como se fora escrita a lápis. Um torpe chamariz podem não se benzer, mas partem de certo nariz. Comprei uma televisão numa loja lá da terra. Em letras garrafais, entrega grátis. No entanto, cobraram-me pela entrega 40 €. Fatura com o valor da televisão mais os portes de entrega. Reclamei. Resposta: é política da casa. Se das condições gerais constar entrega grátis, nada pode ser cobrado. A entrega é gratuita. Vale o que consta da proposta, não de uma eventual alteração constante do contrato. Constitui prática comercial desleal, agressiva, atrair-se o consumidor mediante uma vantagem, o transporte gratuito, que, aliás, se não confirma. A contraordenação económica grave cometida por uma microempresa, como seria o caso, ou seja, com menos de 10 trabalhadores, é passível de uma coima que vai de 1.700 a 3.000 €. O facto é suscetível de constituir também crime de especulação, com pena de prisão e multa. Prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias. Porque a lei diz que quem vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que consta de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria empresa, fica incurso no crime de especulação. Para tanto, há que denunciar no livro de reclamações todas estas divergências entre preço indicado e preço cobrado. Por conseguinte, do duplicado do livro de reclamações que lhe for entregue, obtenha uma cópia e envie exatamente o documento que lhe foi entregue à ASAI, Entidade de Segurança Alimentar e Económica, para os efeitos legais. De volta ao nosso estúdio, a nossa convidada de hoje, Ana Pedrosa Augusto. Na primeira parte estivemos a falar sobre as questões da imigração e agora vamos falar de outra questão que de facto também é premente, preocupante e que o governo de Luís Montenegro já tomou algumas medidas, nomeadamente revogar as medidas que tinham sido tomadas pelo PS. Estamos a falar da habitação número 1. O que é que achaste dessas medidas? Se há alguma que te chama a atenção? Número 2, só para criar aqui um momento em que nos possa explicar como é que é possível que existam partidos que, a reboque das eleições, queiram colocar em Bruxelas a responsabilidade de resolver os problemas da habitação em Portugal. Eu adoro as tuas perguntas quando começam sempre. E como é que é possível que possa haver partidos políticos que... Eu sei. Bem, isto começa por vários pontos. Há um que eu tenho que dizer previamente e que não tem a ver com o regime em si, com as medidas, com a sua bondade, que é
o grave problema que nós temos em Portugal, que é da profunda, completa e permanente instabilidade legislativa. Isto é um dos grandes custos de contexto de Portugal. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, nós nunca sabemos qual é a lei que está em vigor, nós nunca sabemos qual é que é o regime jurídico que vai estar a ser aplicado daqui a 2 meses. E isto é um grave problema. É um grave problema para as pessoas que querem vir, é um grave problema para as pessoas que cá estão, e é um grave problema para a economia portuguesa. Dito isto, que é um parênteses que não tem a ver com este tema em concreto, é permanente e é transversal a toda a legislação portuguesa. Obviamente que há uma que tem um impacto muito grande, que é a legislação fiscal. Isto é a toda a hora. Mais de 1.340 alterações de IRC nos últimos anos. É de uma pessoa chorar todos os dias. Eu própria, cada vez que preciso de ver uma norma fiscal, vou ver 300 vezes qual é a que está em vigor, que é para não me enganar, porque eu vou ver uma que esteve em vigor até ontem, mas tenho que ter a certeza absoluta que a que está em vigor hoje é esta. Até assim? É assim. Esse ponto? É neste ponto. Portanto, é mesmo uma coisa muito complicada. Isto é gravíssimo. Ok. Permanente, é um grande convite a erros, é um grande convite a que é um desincentivo, no fundo, também, não é? As pessoas não confiam. É um problema grave de confiança. Em que é que isso afeta, então, a habitação? Quanto à habitação propriamente dita, acho que até deviam ter sido revogadas mais medidas, porque, de facto, aquele plano que foi apresentado era... Enfim, eu acho que não concordava com absolutamente quase nada do que lá estava. Mas os PowerPoints estavam bonitos. Também é preciso saber fazê-lo. Claro. Mas, de facto, eu não concordava com quase nada do que ali estava. Há aqui um ponto prévio, que é a forma como nós olhamos para o tema da habitação. É um problema, e é um problema em que termos. Por exemplo, há algo que aqui ainda não é muito discutido e que é uma das medidas que está lá neste novo programa do Governo para ser trabalhado, que é a forma como se faz a interligação entre a construção de nova habitação, ou a necessidade de habitação, e os transportes, e a criação de novas centralidades. Eu não consigo conceber, mas é de facto uma dificuldade que eu tenho, que toda a gente tenha que viver estamos em Lisboa, no Marquês de Pombal. Eu não consigo perceber isto. E não consigo perceber como é que se diz que pessoas que tenham mais dificuldades financeiras ou que tenham, enfim, não tenham um determinado patamar de rendimentos, têm que viver também no Marquês de Pombal. Isto para utilizar uma expressão de centralidade que toda a gente no país há de ter a referência. Portanto, eu logo à partida tenho um problema de conceito. Okay. Porque eu estou formatada para considerar que eu posso ter aquilo que eu consigo com o meu rendimento, com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu mérito, aquilo que eu consigo alcançar. E, portanto, tenho que ter aqui uma hierarquia também de esforço relativamente ao que quero e ao sítio onde vou chegar. Eu quero ter um objetivo, quero alcançar esse objetivo e não quero que o Estado me dê esse objetivo. Aquilo que existia era uma completa subversão desta forma de estar e é dizer, não, as pessoas que, por algum motivo, e seja ele qual for, não tiveram ou não têm capacidade ou de acesso a este rendimento que te permita viver no Marquês de Pombal, o Estado tem que lhes garantir o acesso a viver no Marquês de Pombal. Eu tenho um problema logo de conceito com isto, não sou capaz de ver uma subversão da forma de estar do Estado ter este papel. Portanto, isto para mim é logo um problema de conceito que estava na base de muita da legislação que tinha sido aprovada que tinha sido aprovada no ano passado. Do mais habitação. Por isso, estas alterações agora, estas revogações de coisas desse género... o aluguer coercivo, ou o arrendamento coercivo. O arrendamento coercivo era outro, perdão-me a expressão, mas era outro disparate, porque aquilo que se tem que fazer é reconhecer, há falta de habitação
Ponto. Há falta de casas, não é uma política de Estado. Há falta de casas em Portugal, elas não são construídas. Não existem casas a ser construídas de forma suficiente para as pessoas que precisam de casa. Segundo, é preciso fomentar um mercado de arrendamento, não assustar as pessoas que queiram ser, que tenham imóveis e que os querem colocar no mercado de arrendamento. E aquilo que se fazia era, precisamente, assustar as pessoas a dizer, olha, eu tenho uma casa, não a utilizo por variadíssimas razões, com as quais ninguém tem nada a ver, e o Estado vem dizer que eu sou obrigada a arrendar essa casa ao Estado, pior pagador do mundo. Exatamente. Possível, mas pronto. Fizeste bem a mencionar isso. Tudo isso... Não, é que dizer que o Estado é capaz de tomar posições privadas quando o Estado é o pior pagador que pode haver, não dá exemplo a ninguém. Não dá exemplo de nada a ninguém, então eu vou acreditar. E para além do pagar, vou acreditar que vai tomar conta do meu bem. Era surreal. Então, e depois não pagava... tinha a casa estragada, era o Estado que ia... assumir a responsabilidade e eu ia fazer o quê? Ia pôr uma ação contra quem? O Estado que está há mais de 50 anos para decidir o novo aeroporto. Imagina se tivesse que nos arranjar a cozinha. Seria uma coisa completamente impensável, impossível, e não era fazível de todo e, portanto, felizmente já foi reposto esse disparate. Depois, é preciso, de facto, fomentar o arrendamento. Há coisas que já tinham sido feitas no último Orçamento do Estado, com as quais eu concordo, que era baixar um bocadinho a taxa do IRS em sede de arrendamento, para fomentar precisamente que o mercado exista. Acabou lá também o disparate da taxa sobre o alojamento local, porque não se compreende que foi uma fórmula... As pessoas esquecem-se que Lisboa... Eu quando vim estudar para Lisboa, eu tinha medo de andar na Baixa. Estava tudo a cair, era uma coisa que não existia nada. E as pessoas acham que o governo antigo achava que as coisas se remodelaram e se reconstruíram por magia. Veio aqui um unicórnio, desceu ali, desceu à Baixa e fez ali uma reabilitação que trouxe tanto turismo para Portugal e fez isto tudo por magia. E, portanto, esquece que as pessoas precisam de um incentivo económico para poderem trabalhar e fazer e colocar os seus recursos e o seu tempo, precisam de ter retorno, como é evidente. Portanto, também acabou essa taxa sobre o alojamento local. E por isso é importante ter, e depois houve ali uma quantidade de medidazinhas para, em termos de fomento público, de parcerias público-privadas para construir, para arrendar. Sim, o Build to Rent. O Build to Rent, porque, de facto, o anterior governo também tinha na lei que era necessário construir para arrendar a preços acessíveis. Ok, eu vou arrendar a preços acessíveis, mas os meus custos iniciais não são de custos acessíveis. Olha, mas, por exemplo, uma das medidas, e já que mencionas os custos iniciais, uma das medidas que eu acho que ainda ficou por tomar é a taxa mínima do IVA para a construção. O IVA a 6%. Está planeado, mas de facto também é um ponto que precisa de aprovação da Assembleia da República e nós sabemos como é que estão os temas de aprovação da Assembleia da República. Tudo o que é fiscal normalmente tem que ser aprovado pela Assembleia da República. Depois há alguns pontos com os quais eu tenho mais dificuldades de compreensão. Admito-os, mas tenho algumas dificuldades mais, que é, por exemplo, o tema do IMT até aos 35 anos, a garantia que o Estado dá, passa a dar a jovens para a aquisição da sua primeira casa. Acho que as coisas têm que ser mais estudadas. Eu tenho alguma dificuldade com medidas específicas para determinados grupos, mas, porque eu acho que as coisas devem ser mais ou menos iguais para todos, mas também compreendo que se me disserem assim, não, a política e aquilo que está em falta é especificamente para os jovens. Portanto, eu tenho que agir especificamente para os jovens. Está demonstrado que isto é uma prioridade, ou está demonstrado que isto é um problema e eu tenho que fazer dele uma prioridade. Portanto, o tema não é fiscal, o tema é eu apontar exclusivamente ou especificamente para os jovens. Então, compreendo que façam medidas deste género. Num parênteses, deixa-me só já agora em medidas deste género e noutra medida também, que é muito difícil, mas que ontem foi anunciada relativamente às creches, que se não houver creches na freguesia,
da residência ou do trabalho, o Estado comparticipará nas creches privadas, na colocação de creches privadas. É mais um aumento de custos brutal para o erário público, mas, mais uma vez, para pegar naquilo que falaste ainda há pouco, se nós dissermos que Portugal tem um grave problema de natalidade, que tem, nós temos que criar medidas target específicas para, de alguma forma, combater esse problema. Okay. Mas espera aí. De facto, é muito difícil. Mas olha, sabes qual é o giro disto? Eu estou super animado porque acho que, não sei se foi com o IMT ou se foi com outra medida qualquer para os jovens, que alguém disse que não, a nossa proposta, o governo vai até aos 35, a nossa proposta é até aos 40. Eu senti-me jovem outra vez. Fiquei tão triste, já não dava para mim. Mas eu senti-me jovem outra vez. Não achas que também isto já começa a roçar, digamos, o ridículo, porque parece que estamos num leilão de coisas. Lembras-te na campanha, estávamos em leilão de coisas. Alguns que dizem que querem defender que uma mulher é uma mulher porque tem estas determinadas características, mas um jovem pode ser até aos 40. Aí, lá está. Mais uma vez, eu acho que o que deve ser visto é o seu conjunto. E o tema é difícil, porque se Sim, diz assim... Porque, deixa-me só dizer-te um exemplo pessoal. Eu, quando comecei a trabalhar, quando acabei o curso e comecei a trabalhar, eu nunca me passaria pela cabeça que eu aos 30 anos não seria uma pessoa já completa e absolutamente independente financeiramente dos meus pais. E o facto é que não era completa e absolutamente independente dos meus pais aos 30 anos. E hoje, parece sempre, no meu tempo, acho sempre ótimo que as pessoas mais novas também lutem por ter uns salários mais elevados para poderem fazer face a uma independência financeira. Porque eu acho que o tema não está no até quando é que tu és jovem. O tema está tu tens que ser independente, independentemente do ano em que começas a trabalhar. A partir do momento em que trabalhas, tens que, com esse salário, poder fazer a tua vida. Olha, Ana, esta semana começou com uma entrevista também a um amigo nosso, o Pedro Brinca, apesar de benfiquista, é um amigo nosso. Ele apresentou um estudo da Fundação Manuel dos Santos, em que fala dessa complexidade toda do IRC, e ele diz que baixando o IRC o PIB podia subir 1,4%. E ele disse uma coisa que parece que faz todo sentido, que é sem convergência económica não há convergência social. Ou seja, se a nossa economia não der resposta a miúdos e graúdos, esqueçam as políticas, porque... Como é que diz o ditado? Em casa em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Porque aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se a economia não funciona, nada mais vai funcionar. Tem que haver uma base, tem que haver algo que funcione. Se não houver, o Estado vai ter que dar tudo e se tem que dar, nunca vai funcionar. Olha, e achas que este governo, com este afã de querer fazer coisas entre redução de impostos e aumento de despesa noutros setores... Acho que vai ser muito difícil. Acho que vai ser mesmo muito difícil. Aliás, não lhe está a correr nada bem, não é? Porque aquilo que tem que ser aprovado em Assembleia da República não conseguem aprovar. No fundo, acaba o PS a aprovar medidas suas, o que é qualquer coisa de extraordinário. O Chega não é um parceiro viável de Parlamento e, portanto, o Governo não consegue aprovar nada em Assembleia da República. E isso faz com que o Governo esteja a prazo. Porque se não alterar estas circunstâncias, vai sempre haver coisas que não vai conseguir aprovar, porque há muitas que não podem ser aprovadas por decreto. Em especial coisas deste género de impacto fiscal relevante. Depois, estás sempre a adicionar despesa, mas nunca é suficiente. Ontem à noite, no fundo, terminaram as negociações com as polícias e com 5 sindicatos a sair da reunião porta fora sem acordo. Portanto, vai ter que haver mais uma discussão interna no Governo, até onde é que se pode ir mais para dar mais. Há acordo com outra classe que também merecia mesmo, há acordo com os professores, há acordo com funcionários judiciais. Tudo isto... Não sei se há.
Acho que ontem ou esta manhã já se tinha chegado a um acordo. Ou seja, tudo isto, mais as portagens, mais tudo, quer dizer, em 2 meses de governo, a quantidade de despesa que cresce. E que descobrimos que, afinal, a tal almofada financeira... Era estranha. Era sui generis. Ou especial. É a almofada Molotov. É grande, mas quando mordemos aquilo desfaz tudo. Era especial. Pois é, de facto. Olha, ainda em relação à habitação, obviamente o Estado, especialmente para as pessoas com maior fragilidade, que são muitas em Portugal, infelizmente, o Estado é provavelmente um dos maiores proprietários. Porquê é que o Estado não começa pela sua própria casa? A pergunta mágica, essa é a pergunta do milhão de dólares. Ao milhão sim. de euros, é mesmo, porque de facto, como o Estado é o pior pagador, o Estado é o pior responsável, o Estado não tem capacidade para se gerir. É uma máquina tão grande que se engoliu a ela própria. E nós continuamos a ter... A colocar mais funções, se continuarmos a colocar mais funções no Estado, funções que deveriam ser dos privados e, portanto, tem que sair dali, tem que sair daquela máquina, porque senão ela nunca mais vai funcionar. Se eu só continuar a carregar em botões e a dar-lhe mais competências e funções, é óbvio que a máquina não vai funcionar, Mas, vai parar. não achas que aqui há uma responsabilidade social do Estado? Porque eu, como privado, também posso não querer construir casas para um determinado segmento do mercado. O Estado tem a sua função. Ok. O Estado tem uma função social que é garantir apoio a quem precisa dele em determinado momento da sua vida. Isso é fundamental. E isso, para mim, é uma função, isso é quase a função essencial do Estado. Pronto, a parte da segurança, da educação, da saúde, tem que dar apoio a quem precisa dele em determinado momento. A tua visão não é o Estado sair completamente da frente, que o privado vai dar resposta até aos segmentos de maior desafio social. Dificilmente o privado vai dar resposta ao maior desafio social, porque por mais que haja responsabilidade e por mais que haja a solidariedade e toda essa política, não é suficiente para dar resposta àquilo que é a política necessária do Estado. O privado pode dizer, não, eu já dou emprego a estas pessoas... Tem que ser o Estado a criar as condições que estas pessoas, com os ordenados que pagamos, possam adquirir as suas... Isso aí sou completamente a favor da função. Acho que tem que existir, é esse o papel do Estado, é apoiar quem precisa no momento em que precisa. Muito bem. Nós estamos nos 2 últimos minutos, Ana, é assim, o tempo voa. E não estás aqui em representação, obviamente, de nenhum partido político, mas a importância do voto neste fim de semana. Olha, eu tenho uma coisa boa que já votei, portanto tenho um ponto já feito. Mas há algo que quero relembrar as pessoas, é de facto relevante, mesmo que saiam no fim de semana, podem votar em qualquer sítio onde estejam. E isso, ou seja, não estar em casa não é desculpa para não ir votar. Nestas eleições, podem votar onde quer que estejam. Basta chegar a um posto a uma mesa de voto, ter o cartão de cidadão ou qualquer outro documento de identificação e podem votar. Portanto, estar fora não é desculpa. Eu acho que é importante nós votarmos em todas as eleições, por isso é um direito e é uma coisa de tal forma inalienável e que é a expressão da democracia, a expressão daquilo que nós vamos fazer, que é sempre importante não desperdiçar. O voto é a voz do nossa voz. É a nossa voz. Isto é o povo a falar. O voto é o povo a falar. E, na realidade, para as europeias ainda tem mais força do que aquele E esse é o outro ponto ainda mais relevante, que é todos nós temos que compreender que, por mais que estejamos aqui a tentar discutir os nossos problemas internos, a maior parte deles e a maior parte das regras e a maior parte das normas é decidida na União Europeia. Portanto, pensem bem em quem é que vão votar, quem é que acham que tem verdadeira competência e conhecimento daquilo que se faz na União Europeia.
porque são eles que vão ter um verdadeiro impacto naquilo que existe em Portugal. Ana Pedrosa Augusto, muito obrigado. E ao contrário do que vocês pensavam, vocês todos aqui em estúdio, não vai haver anedota, fica para uma próxima oportunidade. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esta semana. Nós ainda temos, de facto, mais um programa para ir para o ar, aliás, 2 programas. Quero relembrar que pode rever estas conversas no YouTube do nosso canal e quero desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã e muitíssimo obrigado.